Olá, boa noite, tudo bem com você? Quanto tempo nós não nos encontramos? Quanto tempo nós não temos o nosso momento no chá com Jesus? Poca. E sempre poca. Quando o Senhor ele reserva um momento para falar conosco, tem que ser maravilhoso. Não tem como não ser maravilhoso, não ser esplendoroso, não pocar. Essa é uma expressão assim que eu sou apaixonada por ela. Porque geralmente quando nós usamos, ou na sua grande maioria, é para dizer, uau, aquilo foi muito bom. E o chá com Jesus não tem como não ser muito bom. Um chá com um amigo, um chá com um familiar é bom, mas um chá com Jesus não tem como ser muito bom. E nessa noite o Senhor ele trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar com você. E ele já falou o meu coração e agora ele quer falar o seu coração nessa noite. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Hoje nós vamos falar sobre não querer admitir o erro. Mas hoje também nós vamos falar sobre a misericórdia do Senhor. Esse tempo atrás eu tive uma experiência com o Senhor que ele usou duas irmãs minhas, né? Eu comprei um suporte para o carro para fazer vídeo no carro quando não desse tempo de fazer à noite. Quando não desse tempo de fazer de manhã, eu me empolguei, comprei pro carro e falei bem assim, não, eu tenho 30 minutos até a escola e a estrada é tranquila, né? Eu vou fazer vídeo nesse percurso. E Deus usou duas irmãs minhas para me alertarem. E duas irmãs minhas falaram assim, Andréia, os vídeos são maravilhosos, só que me causa aflição quando eu vejo você dirigindo e fazendo o vídeo ao mesmo tempo. E no momento eu ainda tentei rebater, não, mas a estrada é tranquila, eu sempre procuro um lugar mais seguro. Só que no meu coração o Senhor falou bem assim, ouça porque eu estou te dando livramento. Ouça porque você pode atingir alguém enquanto você dirige. Ouça porque você pode matar alguém, já pensou nisso? Você pode matar alguém enquanto dirige. E aí você vai ter que colher a consequência do seu pecado. Então, muitas das vezes, o Senhor ele usa alguém ou usa alguma situação para nos alertar, para nos prevenir de coisas piores. E às vezes a gente não quer admitir que está errado, porque não é fácil para o ser humano admitir que está errado, não é fácil. Ninguém gosta de admitir que está errado. Ninguém gosta. Mas muitas das vezes o Senhor, na verdade, ele nunca vai deixar a consequência chegar sem antes te alertar muito. Quantas situações eu vivi que depois eu tive que colher aquilo que eu plantei, mas o Senhor usou muita gente antes para me alertar e eu não quis ouvir. Eu não dei ouvido. E aí depois você vai colher as consequências daquele pecado e às vezes a gente quer culpar fulano, ciclano, mas você é o culpado. Porque Deus alertou. E a lei também está aí para dizer, Andréia, não dirija e faça o vídeo ao mesmo tempo. E aí se a Andréia continuasse teimando, e a Andréia atropelasse alguém, a Andréia matasse alguém, a Andréia ia ter que colher a consequência do pecado dela. Então que nós possamos refletir nesta noite. Quando o Senhor ele nos alerta, e ele nos alerta de várias formas, que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Parar e analisar, não, Deus está falando comigo. Isso que eu estou fazendo não é legal. Isso que eu estou fazendo não vai chegar no caminho legal, não vai dar no caminho legal. A Bíblia diz que um abismo, ele puxa outro. Então eu peco hoje, aí às vezes a pessoa peca e ela fala, não, mas ninguém está vendo. Um abismo puxa outro abismo. Né? Eu sempre digo que quando se chega à conclusão, à concretização de uma traição, lá atrás que iniciou. Não é do de repente que a pessoa trai a outra. Não é de repente. Lá atrás, às vezes começou num olhar. E aí você começa a alimentar aquele olhar. Aí depois você se aproxima da pessoa e você começa a alimentar aquela conversa. Então tem
todo um contexto até chegar à concretização da traição. E às vezes o Senhor vai usando pessoas para falar com você, para falar comigo, quando a gente está num caminho errado, e a gente, não estou ouvindo. Só que depois nós vamos ter que colher as consequências desse pecado. E geralmente, consequência de pecado não é uma boa colheita. Às vezes é muito doloroso. Mas nós vamos ter que colher. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que eu plantar, tudo que eu plantar, eu vou ter que colher. E aí eu lembrei também, nesse meio tempo, quando Deus estava usando as minhas irmãs para falar comigo, de uma irmã lá na igreja. Uma irmã muito sábia. Que ela diz assim que Deus, ele não nos alerta por maldade. Tudo que o Senhor fala não pra gente numa Bíblia, na palavra, tudo que ele fala não é para nos poupar. Tudo que ele fala não é para nos poupar. Quando eu penso no que o Senhor fala com relação ao matrimônio, o que o Senhor reserva para uma mulher? O que ele reserva para uma mulher com relação ao matrimônio? E aí quando uma mulher ela decide casar-se virgem, né? Hoje em dia nossa, fulano casou virgem, né? É uma coisa assim, nossa, quase impossível. Mas eu vejo que quando o Senhor ele fala assim, minha filha, se preserve. Minha filha, se entregue àquele a qual você se casar. Minha filha, se entregue apenas àquele a qual é a pessoa que eu reservei para você, que eu preparei para você. Não fique com um e com outro, numa noite com um, numa noite com outro. Não. E eu vejo que quando o Senhor ele tem esse zelo para com uma mulher, ele está preservando essa mulher de tanta coisa. Ele está preservando essa mulher de tantas dores, ele está evitando que essa mulher sofra tantas consequências. Mas hoje nossa, que absurdo, mas que coisa mais arcaica, não. Quando o Senhor fala, se entrega para aquele que eu separei para você. Aquele que você soube esperar em mim. Eu vejo o quanto que Deus está tendo zelo pela sua vida. O quanto o Senhor está tendo zelo pela sua vida emocional. O quanto o Senhor está tendo zelo com a sua vida em tudo. Então quando Ele te diz não faça, não mantenha a relação antes do casamento, não faça, Ele está te preservando. Ele está te preservando. E eu louvo ao Senhor por Ele nos preservar, por esse cuidado que Ele tem até com isso conosco. Porque quantas doenças podem ser evitadas, quantas dores na alma podem ser evitadas. Não estou dizendo que você casar virgem é sinônimo de um casamento perfeito. Não é nada disso. Casamento é uma construção. Mas eu vejo sim, e eu bato na tecla sim, que quando o Senhor me diz não fique se entregando ali e acolá, Ele está querendo me preservar. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas vamos à palavra dessa noite. A palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite está em 1 João 1:9, que diz assim. Primeira epístola de João 1:9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou repetir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, às vezes, a gente peca, a gente erra, e aí começa a sociedade, né? Crucificar, começa a culpa querer te consumir, começa Satanás querer te acusar. Mas a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado,
O Senhor é fiel e justo para te limpar, para te perdoar, para te purificar. Sabe o que eu fico pensando? Quando nós pecamos, eu acho que o pior inimigo somos nós mesmos. A nossa consciência. Eu percebo que nós somos os nossos maiores inimigos, porque a própria Bíblia está dizendo que se você pecou, errou, se arrependeu, me pediu perdão, o Senhor é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar. Mas a nossa consciência fica ali martelando, né? Você errou, você pecou, você não podia ter feito isso, e aí vem setas, porque Satanás começa a lançar setas, dardos, né? Inflamados, e as pessoas com os olhares, aquela acusação toda. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor, aquele que importa, aquele que pode te purificar, aquele que pode te libertar, aquele que pode te perdoar e o único que pode te levar para o céu, diz que se você confessar o seu pecado, se você se arrepender, seja lá o pecado que for, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar de toda injustiça. Então não se pegue, errou, errei, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Mas Andréia, eu fiz isso de errado, mas Andréia, isso é monstruoso. O Senhor fala que se você se arrepender, pedir perdão, Ele é fiel e justo. O único que é justo. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Então quem sou eu se Ele é fiel para te purificar? Quem sou eu se Ele é fiel para te perdoar, para te julgar? Quem sou eu? A Bíblia diz que da mesma forma que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Ah, se nós soubéssemos disso e vivêssemos isso, quanto problema nós iríamos evitar. Da mesma forma que eu te julgar, eu vou ser julgado. Da mesma forma que você me julgar, você vai ser julgado. Quantos problemas a gente evitaria se a gente parasse de julgar, parasse de acusar, parasse de apontar. Mas voltando para o pecado, se você pecou, seja lá o que for, não dê ouvido à sua consciência, não dê ouvido à voz do inimigo, não dê ouvido ao outro, mas dê ouvido àquilo que o Senhor te falou nesta noite, na primeira epístola de João 1:9. Vou ler novamente. Se você pecar e se arrepender e me pedir perdão e se arrepender, eu sou fiel e justo para te purificar, para te perdoar, para te limpar. Aleluias. Dizer mais. O que mais dizer? O que mais? Se Ele, que é o único que pode perdoar, me diz isso nessa noite. Fique com essa palavra no seu coração. Não aceite acusações. Não aceite acusações, mas aceite aquilo que a palavra do Senhor diz. Ele é fiel e justo para te perdoar se você confessar o seu pecado. Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Fique com a palavra do Senhor nessa noite. Fique com Deus. Que a paz que excede todo entendimento humano continue envolvendo a sua mente e o seu coração e esteja guardado em Cristo.